Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse programa novo que a gente criou aqui. Para ser um programa descontraído, mas também informativo, que traga muita informação, que, enfim, mantenha você informado aí do que aconteceu especificamente no último mês. É, antes de tudo, vamos nos apresentar. Meu nome é Leonardo Moscatelli, sou formado em Relações Internacionais pela ESPM aqui de São Paulo. Estou fazendo pós-graduação em Ciência Política e atualmente, enfim, nada a ver, mas trabalho no mercado financeiro. Mas quero fazer disso aqui um hobby e, enfim, se der certo, a gente vai fazendo mais para frente. E comigo está ninguém mais, ninguém menos do que Matheus Coutinho, meu amigo aí enfim, de vida, de demolê, enfim, de curso de faculdade. Então, é isso. Coutinho, se apresenta aí pro pessoal antes da gente começar. Bem, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Acho que vocês já me conhecem de outros canais, né, do Esquema Tático principalmente. Mas meu nome é Matheus, também como o Léo, sou formado em Relações Internacionais. Atualmente não faço nada voltado para essa área de políticas públicas, ciências políticas. Sou mais um entusiasta da área, eu diria assim. E estamos aí com um projeto novo, vamos ver até onde vai, se dá certo, se não dá. Mais uma diversão mesmo, como o Léo comentou anteriormente. Então é isso. Só para explicar aqui, a gente vai passar, enfim, das notícias principais que aconteceram no mundo da política nacional brasileira, federal principalmente, nesse último mês, no mês de agosto. E, enfim, para a gente começar então, sem pestanejar aqui, vamos começar no domingo, dia 1º de agosto. Já começamos bem o mês com uma manifestação aí pelo voto impresso, né? Bom, Coates, comentários rápidos aí. Manifestação pelo voto impresso, né? A gente está regredindo, né, na história brasileira. Cara, tem gente que gosta de se lembrar dos áureos tempos, né, de 1864, né, tem República da Espada, início da República Nacional, onde o voto era por cédula, né. Parece que não aprenderam nada das últimas eleições norte-americanas, onde o voto também era por cédula, né, também poderia ser impresso, toda aquela questão de conferências, o rolo todo que deu, né. Mas, mais uma vez, guerra de desinformações, tentando beneficiar o governo federal, que vê cada vez mais distante a possibilidade de uma reeleição. Né? Ainda mais voto impresso auditável, eu nunca vi isso, sabe? Como se a urna eletrônica não fosse auditável, entendeu? Então, Justamente. Bom, passando agora para terça-feira agora, dia 3 de agosto, primeira notícia do dia foi que, graças ao bom senhor, metade da população brasileira está vacinada com a primeira dose. Então, uma ótima notícia aí, né, para os brasileiros, né, para os nossos compatriotas. O que você achou dessa notícia aí, Coates? Cara, é um alívio e, ao mesmo tempo, um lembrete de que ainda falta muito por vir, né? Ainda falta muito para que progredirmos, mas foi um bom início de mês, por assim dizer, né? Agosto acabou sendo um mês que o Brasil avançou bastante na imunização, né? É um bom presságio de novos tempos que estão por vir, né? Ainda mais que a gente podia estar muito mais avançado se não fosse um tal presidente aí, mas enfim. Bom, a segunda notícia foi que a CPI voltou, né? Depois de um longo recesso aí, parecia que não ia acabar o recesso da CPI. A CPI voltou e logo no primeiro dia já teve aquele depoimento horroroso do reverendo Hamilton Gomes de Paula. Chorou, né? Falou que foi injustiçado, teve crise de amnésia, enfim. O que você achou aí do reverendo? Mais um capítulo horrendo na nossa política nacional, né, que nos rende momentos icônicos, como a dança da pizza e tantos outros, né? Mas mais um espetáculo, né? Infelizmente, a CPI da Covid tem se tornado cada vez mais um espetáculo midiático, ao invés de uma investigação parlamentar. Mas, o que dizer, né? Acho que qualquer comentário sobre esse fato já é demais, né? Seria engraçado se não fosse trágico, né? Como diria o ditado. Bom, passamos então para quarta-feira, dia agitado, né? O ministro, né, Alexandre de Moraes, do STF, incluiu nesse dia o Bolsonaro no inquérito das fake news por atacar as urnas eletrônicas. E aí o Bolsonaro, óbvio, esperneou, né? Enfim, falou muita coisa. E só para vocês terem uma ideia, foram 11 crimes que podiam ser enquadrados ali, né? Pelo Bolsonaro estar falando mal, vamos dizer assim, do sistema eleitoral brasileiro, das urnas eletrônicas.
Enfim, mais do mesmo do governo Bolsonaro, né? Muita desinformação, muita fake news e propagação, né? Disparos automáticos aí no WhatsApp de coisas que a gente sabe que são maléficas para o debate público, né? De forma geral. Sem dúvida. Também vale ressaltar que o inquérito foi aberto em 2019, né? Então não é algo novo, não é algo que começou do dia para a noite, como muita gente já pinta, né? É um inquérito que está rolando há já quase 2 anos, há mais de 2 anos, aliás, e finalmente a citação do presidente, né? A gente sabe que existem aí diversas evidências que ligam o gabinete do ódio, que é próximo à presidência, com esse inquérito. Então, acho que até demorou, né, para que essa situação acontecesse. Eu consigo ver aqui uma clara ligação, né, entre a escalada do discurso do presidente de confronto ao STF e aos outros poderes com a indicação como uma tentativa do STF de tentar, de alguma maneira, reduzir o discurso negacionista, né, às vezes bastante bélico do Bolsonaro contra os outros poderes, infelizmente não dando certo, porque como a gente já observou, sempre que é acuado, o Bolsonaro tem a tendência a Radicalizar. radicalizar ainda mais o seu discurso. Perfeito. Então, passamos agora para quinta-feira com duas notícias aí. A primeira delas é que a Comissão Especial da Câmara dos Deputados rejeitou a PEC do voto impresso. Então, aí mais uma derrota para o capitão. Foram 23 votos a 11. Então, o parecer ali do Felipe Barros, do PSL do Paraná, foi rejeitado. Enfim, mais uma notícia ruim aí para os bolsonaristas de plantão, né? Mais uma derrota, né, uma vitória da democracia aqui, né, dá para dizer. A gente já discutiu logo no início do vídeo a diferença do voto impresso, né? Era basicamente um pactual criado para beneficiar o governo. E a gente consegue pensar em vários outros efeitos danosos da volta do voto impresso, como o controle do, dos votos de uma determinada comunidade por grupos armados, como a gente sabe que pode acontecer no Brasil. Enfim, volta do voto de cabresto, facilitação da venda de votos, enfim, todos os efeitos danosos que a gente já conhece. Uma boa vitória da Câmara, derrotando mais uma loucura do governo Bolsonaro. É isso. E a outra notícia é de outra PEC, nesse caso a PEC da precatória, que teve um parecer desfavorável dado aí pelo IFE do Senado, que é, né, o Instituto de Finanças ali do Senado, que faz as análises financeiras das propostas, né, enfim, de emenda constitucional, de projetos de lei, e criticou aí a manobra, né, que o governo Bolsonaro tentou fazer por meio do ministro da Economia, de parcelar aí as dívidas do governo a longo prazo, né, em parcelas. Em teoria, o governo tinha que pagar um valor que totalizou quase 90 bilhões de reais em 2022, e que era muito mais do que esperado aí pelo Ministério da Economia. E essas precatórias seriam pagas, então, ao longo dos anos ainda. Então, não em 2022, mas parceladas ao longo do tempo. Cara, assim, é um ministro da Economia que não sabe nem quanto que o país deve, entendeu? É absurdo esse tipo de coisa. Mais uma falha de comunicação, né? A gente vê seguidamente erros de toda a equipe econômica como um todo, né? Não só na área econômica propriamente dita, mas a questão de comunicação com a população é falha demais. E nesse caso em específico, ele lembra muito o que levou a Dilma ao impeachment, né? Essa questão de você atrasar pagamentos, né? Foi um dos principais motivos, aliás, foi o principal motivo para o impeachment, que fez 5 anos, né? As famosas pedaladas fiscais, basicamente foi proposto isso, né? Então, como se já não bastasse todos os outros crimes já citados, imputados ao Bolsonaro pelo STF, agora também tem essa das pedaladas fiscais, né? Acho que ele está completando o álbum. Mais uma aí para conta. E uma semana depois das manifestações ali pelo voto impresso, o Bolsonaro achou que era uma boa ideia e saiu aí numa motociata em Brasília, em pleno Dia dos Pais, causando, além de outras coisas, né, trânsito, né, que enfim, é uma coisa que ele acho que gosta de fazer, causar tumulto, causar gargalo, né, em algumas situações. E a motociata, né, do Dia dos Pais começou às 9 horas, saiu da Praça dos Três Poderes e andou ali pela esplanada dos ministérios, enfim, foi uma motociata até que longa, mas já percorreu o caminho ali que estava planejado desde a sexta-feira, dia 6 de agosto.
Bom, enfim, mais uma coisa para tirar os olhos dos reais problemas do governo, né? Sim, é uma tentativa de cortina de fumaça, né? A popularidade do presidente está embaixo, então ele vem com essas tentativas, né? Até podemos dizer populistas, de ganhar popularidade, né? Colar juntamente ao povo, né? E mostrar que ele tem muitos apoiadores, né? Isso é uma manobra que a gente vê repetidamente, inclusive a mais nova, né? A gente está gravando já em princípios de setembro. São as próprias manifestações que marcadas para o início desse mês, que a gente vai comentar em outro momento, né? Mas acho que é um outro exemplo, hein? E para aqueles que gostam de história, né? As motocicletas já existiam há tempos, né? Inclusive em países como a Itália, na época do regime de Benito Mussolini. Então aí fica o registro desagradável. Que deve ser uma grande referência do Bolsonaro, né? Diga-se de passagem. Se bem que ele não deve entender muito de história, então acho que não deve saber muito. Ele deve ter ficado surpreso até, né? Caramba, esse cara fez uma motociata também, né? Lá em 1930. Enfim. Vamos para terça-feira, então, dia 10/8, que a gente teve aquele pífio horroroso e, enfim, uma vergonha, né, de forma geral, que foi o desfile de blindados ali também em Brasília, que foram os tanques da Marinha ali, né, saíram num comboio na esplanada dos ministérios, aí pararam lá no Ministério da Defesa e ficaram ali, mas, assim, com o intuito, né, assim, só para vocês entenderem, né, o intuito desse desfile foi entregar um convite do Exército ao presidente Jair Bolsonaro para ele comparecer à Operação Formosa, que é uma operação que acontece todo ano, tem recorrência, aí a Marinha sempre faz, mas, enfim, foi ridículo, né? Gui não, tô acostumado a chamar o Gui nessas passagens. Putz, o que você achou aí do desfile de blindados aí, que foi uma cortina de fumaça literal? Sem dúvida, né? Primeiramente, eu vou mandar um abraço pro Gui aí, com certeza está assistindo a gente, né? Companheiro seu do bolão, do esquema tático. Mas comentando aqui rapidamente, cara, é um timing muito interessante, né, de quando esse desfile acontece, né, a gente já usando de gancho até para a próxima notícia que seria repercutida, né, que era a votação da PEC do voto impresso na Câmara agora, né. Então, ela já havia sido rejeitada, como a gente comentou anteriormente, ela volta a ser rejeitada na Câmara, e dessa vez enterra-se o projeto, e no mesmo dia tem essa a gente pode dizer apenas como uma tentativa de demonstração de poder, né, do presidente contra os outros poderes mais uma vez. Sistêmico já que o presidente tenha tentando se colar às Forças Armadas, né, que foi uma base de sustentação importantíssima no início do governo dele, né. Hoje já tem alguns movimentos de descolar-se do presidente, né, as Forças Armadas como um todo, mas infelizmente ainda temos esses episódios embaraçosos, eu diria, né? Acabou ficando feio, aquela fumaceira toda, aquele tanque que parecia uma Kombi 84, pelo amor de Deus. Parecia um Chevette velho, com uns 30 anos de uso. Faltou botar um óleo. Esse tanto de carro. Não sei se vale a pena dando rolê, hein? Inclusive deixou enfim, estragou o asfalto ali pelos tanques passando e, enfim, ainda poluiu pra caramba o meio ambiente, né? Inclusive. Então, precisa botar um olhinho nos tanques aí, que até saiu uma reportagem depois falando, né, que eles são tanques super ultrapassados, que foram usados na Guerra do Vietnã, alguns dos anos 50. Então, realmente, pífio essa demonstração de força. E como o Coates já adiantou, o Bolsonaro pediu para que esse desfile fosse feito no mesmo dia que a PEC do voto impresso foi votada em plenário na Câmara dos Deputados. Muito incomum isso acontecer, até porque a PEC já tinha sido rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas mesmo assim o Arthur Lira, que, enfim, caga para as regras democráticas e ali as regras dentro do parlamento, mesmo assim botou em votação ali a PEC do voto impresso em plenário e foi derrotado mais uma vez, né? Foram 300, teve o apoio só de 229 deputados, precisava de 308, porque por ser uma PEC precisava de 3/5 ali do Congresso, e os outros 218 deputados que votaram contra, além de um parlamentar que se absteve. Então, ao total foram 448 votos, arquivado e engavetado a PEC do voto impresso. Alguma coisa a acrescentar, Coach? Um último comentário que eu gostaria de fazer é que me assusta o tanto de gente que votou a favor, né? Claramente, das duas, uma, ou
tem os mesmos delírios que o governo tem, ou só não entendem basicamente nada do que está acontecendo, então claramente vendendo seus votos em troca de emenda parlamentar, o que eu acho que é bem provável que esteja acontecendo. Pois é, Bolsonaro vendeu o governo bastante aí para o Centrão, né? Reflexos disso. Mas, mano, E no meio disso tudo, no meio dessa fumaceira do voto impresso, a Câmara tentou aí reduzir a proteção aos trabalhadores numa chamada que foi apelidada até de mini reforma trabalhista por alguns especialistas, né, alguns jornalistas. Também ela foi aprovada na Câmara por 304 votos a 113, mesmo a oposição aí tendo tentado atropelar aí, não, pedindo para que essa medida não fosse votada. Essa, inclusive, é uma PEC, uma PEC não, é um projeto de lei aí que veio de uma medida provisória do governo federal, aí, do executivo, a 1045, e foi colocado um monte de jabuti ali dentro, né, um monte de emenda ali dentro, que cortava, entre outras coisas, tá? Cortava proteções trabalhistas, reduzia a renda de trabalhadores, criava categorias de emprego de segunda classe, pioram as condições de trabalho dos mais jovens e atrapalham também a fiscalização aí da escravidão contemporânea. Então, enfim, mais um absurdo aí que a Câmara tenta passar. Alguma coisa a falar? mais um grande exemplo da facilidade que é você incluir os famosos jabutis, né, nesse tipo de legislação, né? Para quem não conhece essa expressão, né, no jargão, jabutis são muitas vezes emendas a um texto base que não tem necessariamente a ver com o próprio texto em si. Então, um exemplo esdrúxulo que eu posso pensar aqui de bate-pronto eu estou fazendo uma legislatura sobre isenção de impostos em computador e colocar nesse texto isenção para óculos também. É um exemplo tosco, mas que você vê que não tem muita coisa a ver uma coisa com a outra, e é exatamente esse o absurdo que é apontado por diversas outras pessoas que repercutiram essa notícia também. Perfeito, finalizadas então as notícias desse dia 10 longo aí, né, o desfile dos blindados, vamos para o dia 11, né, que não deu trégua, a gente teve mais uma notícia bombástica aí, que foi a perda do mandato do deputada Flor de Lis, né, que é aquele caso, né, dela, que está sendo acusada aí por mandar matar o marido, né, que inclusive foi filho dela, enfim, história louca, mas ela perdeu o mandato aí por 437 votos a 7, e outros 12 deputados aí se abstiveram. Então, ela, só para recapitular, né, ela foi acusada de assassinar o próprio marido, que era o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, e o processo, obviamente, né, foi parar ali no Código de Ética da Câmara, que pediu o afastamento dela. Eram necessários só 257 votos favoráveis, mas, enfim, todos os deputados praticamente votaram para o afastamento dela. E, enfim, essa é, só para contabilizar aqui, a 20ª cassação de mandato definida aí pelo plenário da Casa. Então, alguma coisa a falar sobre esse caso aí, Coates? Então, só lamentar, né? Lamentar que alguém com esse tipo de acusação ainda não tenha perdido, né? Ainda nem só a questão da acusação, né? A pessoa foi condenada já. Então, enfim, não vou gastar mais saliva com isso. E aí na sexta, né, pulando aí para sexta-feira, todo mundo achava que a semana tinha acabado, já tava bom. Blindados, Flor de Lis afastada, né, mandato cassado, mas não, veio logo uma bomba, logo de manhã, na sexta-feira, Roberto Jefferson acabou sendo preso pela Polícia Federal por conta do inquérito das milícias digitais. Então, ele, que é o presidente nacional do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, teve o mandato de prisão preventiva acionado aí. A autorização partiu do ministro Alexandre de Moraes, né, que também determinou aí o bloqueio de, enfim, bens, as contas dele nas redes sociais, apreensão de armas. Inclusive, é bom citar, né, que ele fez muitos vídeos aí portando armas, né, portando fuzil, portando pistola, uns vídeos ridículos, assim, realmente lamentáveis mesmo. Coates, fala um pouquinho aí desse caso para o pessoal aí. Bem, Roberto Jefferson, que além de ser presidente do PTB, ele também foi notoriamente conhecido por ter denunciado o mensalão, né? Então, um cara que já tem bastante experiência aí, né, no quesito corrupção, sempre muito bem acompanhado por pessoas de boa índole, né? Nesse caso em específico, mais uma
pessoa que tem atentado sistematicamente contra a democracia, seja ela defendendo e propagando fake news sobre todos os tipos, né, as mais variadas possíveis, né, incluindo o desacreditamento das urnas eletrônicas do sistema eleitoral, que tem sido a onda da vez do bolsonarismo brasileiro. Né? É uma pessoa notoriamente complicada, com diversas outras acusações também no campo jurídico, e agora vai presa e espero que por lá fique por um bom tempo. Com certeza, e é isso que a gente pede da justiça brasileira, pelo menos puna, né, as pessoas que atentem contra um direito básico que é a democracia. Agora passamos então para outra notícia dessa sexta-feira maravilhosa, que foi finalmente a prisão, né, depois que perdeu seu mandato, a prisão da deputada Flor de Lis pelo assassinato, né, de seu marido, como a gente já falou. O pedido, né, da prisão foi feito pela Terceira Vara Criminal de Niterói, e ela acabou sendo presa pela Polícia Civil por volta aí das 6 horas da noite. E é isso, sem muito mais o que falar da Flor de Lis. Alguma coisa a acrescentar aí, Coates? Não, de maneira nenhuma, viu, cara? Acho que a gente já falou bastante dela, até mais do que necessário, né? O que eu iria trazer é uma outra notícia do mesmo dia, né? Que é a questão do Sérgio Reis dizer que estava deprimido e passando mal com toda a repercussão que gerou, né? O áudio em que basicamente ele convoca a todos a uma insurgência, né? Basicamente, quem não está familiarizado, você que esteve aí fora do mundo nos últimos dias, o Sérgio Reis basicamente faz um áudio falando que tem convocado vários caminhoneiros, várias pessoas da categoria, para invadir o STF e quebrar tudo e tirar os caras na marra. Palavras dele. Basicamente um atentado ao STF, né? Mais um que surfa aí na onda do bolsonarismo radical. E é muito triste ver o Sérgio Reis, um cara que eu escutei por muito tempo, minha vida até hoje eu escuto, né, se prestando a esse papel. Acabou sendo isolado, né, isolado no sentido politicamente, os próprios caminhoneiros não deram tanto apoio ao que ele comentou, ficou isolado e aí veio com a história triste de que agora está deprimido, passando mal com toda a repercussão. Enfim, é o que acontece quando você fala as coisas sem pensar, né? Além do fato dele estar isolado politicamente agora, ele também musicalmente está isolado, sendo que vários dos artistas que iam participar de um DVD dele cancelaram a participação. Então, aí, momento complicado para o Sérgio Reis. Inclusive, uma coisa que eu ia falar sobre esse caso, né, é que depois ele veio se desculpar, falou que não tinha sido grosseiro, né, com as instituições, imagina, não tinha falado mal de ninguém, né, é bem aquela história, né, de, nunca falei isso, e aí tá gravado, né, o problema das coisas atualmente é que as coisas estão gravadas, e na internet é para sempre, a internet não perdoa. Bom, passamos então para segunda-feira, dia 16/8, que tivemos uma notícia triste aí pro mundo político como um todo, que foi o falecimento aí do Duda Mendonça, né? Enfim, por mais que, vocês estão falando que vocês são comunistas. Não, claro que não. O Duda Mendonça, inclusive, fez campanhas tanto do Lula como do Maluf. Então, dizer que o cara era comunista, enfim, de esquerda tal, não tem nada a ver. O Duda Mendonça foi um dos maiores aí publicitários, marqueteiros, né, de campanha da democracia, vamos dizer assim, né, desse período da volta do retorno democrático no Brasil, e ele se destacou muito, né, como eu já adiantei, pela campanha da Prefeitura de São Paulo, do Maluf, de 1992, e da campanha do Lula, né, do Lulinha Paz e Amor, da Carta aos Brasileiros, de 2002, né. E é isso, ele acabou falecendo por conta do avanço aí do câncer que ele tinha, ele estava lutando contra o câncer e também teve complicações aí com a Covid. Coates, você com a palavra agora. Cara, é uma pessoa mais uma, né, que viveu no mundo político, fazendo vários trabalhos para diversos lados, né, não tinha um lado bem definido, senão o próprio lado, né. Então, trabalha com o Maluf, trabalha com o Lula, fez muito bem o seu trabalho, ficou marcado por isso. Infelizmente, mais uma pessoa que se vai também devido às complicações dessa enfermidade que estamos enfrentando até aqui. Bom, passamos agora para, como a gente já tinha adiantado, né, a Operação Formosa, que o Bolsonaro recebeu o convite lá, né, por conta do desfile de tanques da Marinha, e, assim, a gente achou que o desfile dos tanques tinha sido vergonhoso, mas é porque ninguém tinha visto a Operação Formosa, entendeu?
como que ela é feita e como eles repercutiram, inclusive, né? Inclusive o Bolsonaro fez a utilização, e o governo federal como todo utilizou a TV Brasil, né? Então a EBC como transmitiu ao vivo ali a operação e tal. E, cara, para você que não viu, veja o vídeo ali da operação, de como eles fazem a operação e como eles transmitiram na TV Brasil ao som da música, né, do filme Missão Impossível. Cara, é muito engraçado, assim, sério, vejam que vale a pena. Cara, é surreal, é surreal. Se eu não tivesse visto, eu não iria acreditar. E eu acho que é tudo que eu tenho a dizer sobre isso, porque nada é tão bom quanto o vídeo em si. Fica aqui o convite para você ir lá ver o vídeo. É maravilhoso. Não, assim, o pessoal do Suriname, o exército ali do Suriname vendo isso, falou, cara, facinho invadir o Brasil, velho, de boa. Tranquilidade. E, bom, enfim, já que o Couto já adiantou a notícia do Sérgio Reis, né, que falou que estava deprimido e tal, vamos para o dia 17, então, terça-feira, quando a Câmara concluiu a votação da PEC que retoma as coligações partidárias, e agora o texto vai para o Senado, né? Então a PEC foi aprovada, né? O texto base, né, foi aprovado com 347 votos favoráveis e 135 contrários. E, enfim, acho que além do voto impresso, a gente tem que ainda ver os caras querendo acabar com uma reforma eleitoral que nem foi colocada em prática praticamente ainda, né? A reforma eleitoral de 2017, que eliminava as coligações partidárias, que era uma coisa positiva e ajudar a eliminar um monte de partido aí fisiológico. E, enfim, agora parece que estão querendo voltar com essa palhaçada. Putz. Todo o processo que o Brasil faz em questão de evolução de seu processo político não dura, né? A gente vê isso sistematicamente acontecendo. Infelizmente, essa reforma ela era ainda mais abrangente, né? Ela trazia também não só a questão da volta das coligações, mas também a possibilidade da gente ter o distritão, aí o voto distrital nas próximas eleições, que significaria basicamente o Brasil adotar um sistema eleitoral que é muito utilizado em países como o Brunei e Afeganistão, que realmente tem muito a ver com o Brasil. Para quem o voto distrital aí foi rejeitado, né? E adotou-se então adotou-se não, perdão, mas manteve-se o atual sistema eleitoral, mas com a volta das coligações partidárias. Apenas um último comentário rápido, né? Eu estava escutando a entrevista do Molon, que inclusive ganhou recentemente o prêmio de um dos melhores deputados do Brasil, um dos mais influentes parlamentares do país, que ele falava exatamente do como é complicado você fazer política e você estar o tempo todo votando entre o pior e o menos pior dos cenários, né? No caso, esse foi descrito como um dos menos piores por conta da possibilidade da adoção do distritão. Para quem não viu essa entrevista no Flow, também convido a assistir, não porque eu estou já ganhando alguma coisa, aliás, se o Flow quiser nos patrocinar, fique à vontade, mas eu acho que é importante a gente escutar o que os nossos parlamentares têm a dizer. Isso aí. Inclusive, nessa PEC, que seria uma mini reforma também eleitoral, além do distritão e além da volta das coligações partidárias, tinha uma coisa positiva até, né, que era a lista preferencial, né, quando você fosse votar, você poderia escolher uma listagem ali de preferência. Então, eu quero votar nessa pessoa, mas caso ela não for eleita, eu prefiro votar nessa, depois nessa, entendeu? É um sistema um pouco mais complexo, é um sistema que realmente exige alguns cálculos um pouco mais complexos do que o atual, mas é uma coisa que seria positiva, porque o brasileiro tem muito daquilo de, eu votei porque não tinha opção, né? Então, cara, se tem esse tipo de voto, você coloca a preferência de votação, você não vai deixar de votar no cara ali que você tem uma segunda preferência, que é o seu segundo favorito ali, que você acha que tem mais chances de ganhar. Então, era isso, mas isso não passou. O que passou foi a volta das coligações partidárias. Enfim, prioridades, né? Enfim, e a última notícia aí dessa terça, a PGR, então, colocou em xeque aí a eficácia da máscara contra a Covid. Mais uma cena aí lamentável, né, do poste-geral da República, quer dizer, do Procurador-Geral da República, e esse parecer, inclusive, não foi dado, né, pelo Augusto Aras, mas foi pela
pela Procuradoria como um todo ali, foi feito, esse parecer foi assinado pela Lindor Araújo, que é subprocuradora-geral da República, uma pessoa muito próxima ali do próprio Augusto Aras. Enfim, não tenho muito o que falar, né? Eu acho que a manchete já diz tudo, né? É um absurdo você ter esse tipo de contestação a essa altura do campeonato, depois de tantos estudos, né? Quer dizer, parece que a gente está voltando ao início da pandemia, né? Quando as pessoas ainda discutiam se máscara era ou não uma solução. E isso continua no dia seguinte, né? Quando o Exatamente. Queiroga, ministro da Saúde, vai num... Primeiro que ele vai no Terça Livre, que já é reconhecido por trazer fake news a todos, né? Disseminar fake news, e ele vai dizer que é contra a obrigatoriedade do uso de máscara. Mais uma vez, se prestando ao desserviço de desinformar a população. É muito triste a gente estar repercutindo algo assim no país. Sinceramente, eu preferia não estar falando isso, eu preferia estar vendo o filme do Pelé do que repercutir uma notícia dessa. Não, realmente é lamentável o ministro da Saúde fazer uma declaração dessas, assim, por mais que ele está falando ali, ele sabia para quem estava falando, né, sabia o público, mas, cara, isso aí repercute para todos os outros lados, né, o cara, ele não é para ele dar a opinião pessoal dele ali, ele está em um cargo, Investido de um cargo, né, cara? exato, Tem que ter essa responsabilidade. um dos cargos mais importantes, se não o mais importante aí dos ministérios aí do Brasil, então, enfim, uma das maiores, uh, uh, não receitas, mas um dos ministérios que mais recebe dinheiro ali da União, enfim, que é repassado dinheiro. Então, acabei embolando aqui, mas enfim, vamos embora. Sexta-feira, então, dia 28. Segue o jogo. Segue o jogo. Bolsonaro enviou ao Senado o pedido de... Cara, que absurdo isso aqui, velho. Bolsonaro enviou ao Senado o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por quê? A gente não sabe por quê. Ele enviou lá umas páginas, assim, 19 páginas, né, com provavelmente um monte de absurdo escrito, e só não mandou do Luiz Roberto Barroso também porque não tinha base legal. Mas é isso, é essa a notícia. Às vezes você tem que ter muita paciência para acompanhar a política brasileira, né, cara? As estão tentando defender esse tipo de coisa porque é interessante você ver o malabarismo político e argumentativo que as pessoas têm que ter, né? Porque aqui não há nenhum absurdo na atuação do Alexandre de Moraes. A ideia é que ele tivesse cerceando a liberdade de expressão de certas pessoas, mas se as pessoas estão usando a liberdade de expressão delas para falar bobagem, disseminar fake news, né, e coisas do gênero, há um limite, tem que ser respeitado da liberdade de expressão, né? Enfim, felizmente, o Senado ele é uma casa mais avessa, né, às investidas do Bolsonaro, não é tão o presidente do Senado não é tão próximo do bolsonarismo como o Arthur Lira, e as coisas não andaram nesse processo, mas agora quem se enrolou foi eu. Mas a gente ainda vai repercutir mais para frente o resultado dessa pataquada. Assim, o próprio, como o Couto falou, né, o próprio presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, ele não demorou muito para dar uma resposta, então a gente vai repercutir mais para frente, né, foram, enfim, acho que poucos dias depois a resposta já estava dada em relação a esse impeachment, mas a repercussão disso dentro do Senado, obviamente, não foi boa, e o próprio Alcolumbre, por exemplo, falou, ele sendo o presidente ali da CCJ, que é a principal comissão, todos os projetos de lei, tudo passa pela CCJ, falou que, cara, não vou pautar a indicação do André Mendonça, que é, inclusive, o ex-advogado-geral da União, e é o indicado aí do Bolsonaro para ocupar a cadeira que vai ficar vaga do Supremo Tribunal Federal, falou, não vou pautar. Se não vai pautar, não tem votação, então ele nunca vai ser ministro. Toma aí, toma essa, Bolsonaro, enfim. Cara, a gente tá muito partidário aqui, Toma lá mas... da cá, esse é o toma lá da cá. Toma lá da cá, né? Famoso. Bom, partindo então para domingueira, 22. Bolsonaro, então, mais fraco do que nunca, ofereceu 4 ministérios aí para o Centrão. E, enfim, parece que o Centrão aí vai ficar até o dinheiro acabar, né? Não, isso já é esperado, né? Isso já era sabido, inclusive, né? É nítido que
o Bolsonaro está entregando cargos para o Centrão em busca de apoio parlamentar, ele não consegue fazer com que a sua base se organize sozinha, né? Isso já era um problema fisiológico que ele enfrentou desde os primeiros anos de mandato, e isso vem se intensificando à medida que o presidente vem perdendo apoio popular e vem sendo repelido por antigos aliados, né? É uma tendência que a gente está vendo, vai continuar com certeza, e o meu receio é que isso se intensifique ainda mais com a proximidade das eleições, né? Isso, por exemplo, explica o motivo de ter 229 votos a favor da volta do voto impresso, né? O que a gente comentava da questão de loteamento, né, de cargos dentro do Centrão, que, bom, chega a ser até cômico, se não fosse trágico, foi uma das pautas que ele mais bateu durante a campanha, de que não faria caso fosse eleito, e está aí. A nova política imitando muito a velha política. Acho que não deixou de ser política, né? Acho que, enfim, Bolsonaro inventa cada besteira e as pessoas caem, né? Bom, também no domingo, a gente teve uma notícia também que foi muito importante aí para a corrida eleitoral como um todo, que foi a juíza federal aí do Distrito Federal, Poliana Kelly Maciel Martins Alves, da 12ª Vara de Brasília, liberou aí, negou o pedido, enfim, do Ministério Público Federal para reiniciar a ação penal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso daquela reforma do sítio de Atibaia. Óbvio, ainda cabe recurso, né? O Ministério Público provavelmente vai recorrer da decisão, mas, né, é uma boa notícia aí para o pessoal do PT, né? Enfim, a esquerda como um todo, né? Até porque a esquerda está muito esfacelada, então tem no Lula ali uma pessoa que, enfim, agrega muitas áreas aí, muitos corações, principalmente, do pessoal da esquerda. Enfim, Coutos, alguma coisa a falar aí do Lula ladrão roubou meu coração? Isso é um reflexo, mais uma vez, das várias tentativas do Sérgio Moro, né, de tentar incriminá-lo, né, durante todo o seu julgamento. É um tema bastante polêmico, né? Há hoje diversas evidências que mostram que a condenação já era esperada pelo próprio juiz, já era buscada, né, até pela questão da Vaza Jato, que também levantou uma série de polêmicas. Mas, enfim, como você comentou, Lula agora pode voltar a ser candidato, é uma boa notícia. Não sei se para toda a esquerda, né? A esquerda, como você falou, tem muitas ramificações, assim como a própria direita, né? Que também busca uma liderança dita terceira via. Mas, enfim, para o PT, né? E para as pessoas mais alinhadas a eles, é uma boa notícia, já que o Lula, que é um dos favoritos na corrida eleitoral, pode voltar a ser candidato sem riscos agora de ter a sua candidatura indeferida. Bom, e aí se aproximando já do final, né, do mês, a gente chega nesse começo de semana aí do dia 23 de agosto, já na segunda-feira, a gente teve o afastamento do coronel, que estava fazendo uma convocação, coronel da PM, né, PM paulista, estava convocando os amigos, entre aspas aí, para participar do ato bolsonarista, como a gente já antecipou, do 7 de setembro, né, que está sendo convocado aí desde, enfim, faz bastante tempo que eles têm convocado esse ato, mas efetivamente é mais um sintoma aí, né, do bolsonarismo nas entranhas do meio militar, e não é à toa que a gente teve esse caso que, enfim, foi muito repercutido, né, durante essa semana. O que falar desse caso aí, Coutos? Para falar, cuidado, né? Existem aí partes da Polícia Militar, né, das Forças Armadas como um todo, que veem o Bolsonaro um norte, né? Como a gente antecipou em outras notícias, né, parte das Forças Armadas já tenta se desvencilhar de Bolsonaro, da sua imagem, enquanto outras tendem a seguir o radicalismo dele, né? E a Polícia Militar, não só de São Paulo, mas de outros estados, tem sido aí o principal alvo dessa nova corrente, né, de pensamento radical, né? Uhum. Esse é um dos meus grandes receios para essa manifestação do dia 7, como vai ser a adesão de policiais militares e outros membros das Forças Armadas, é um ponto a se observar nas próximas
manifestações. É importante lembrar que o militar ele não necessariamente deve ter posicionamento político, né? Por muitos anos, a máxima era que o exército não se posicionasse politicamente, e nem sempre, não tem sido isso o que está sendo seguido por algumas partes das Forças Armadas, principalmente na polícia militar. Sempre vai vir um idiota aí falar: ah, mas o policial militar é um cidadão como todos nós, então ele tem direito de se manifestar? Não, ele não é um cidadão como todos nós, porque ele tem uma arma, ele está armado. Então, ele está em desigualdade em relação à força, né? Em relação a poderio de força e até de autoridade estatal, em que ele está numa situação superior à de um cidadão comum, vamos dizer assim. Então, até mais um coronel, né? Esse coronel, inclusive, ele comandava uma tropa de cerca de 5 mil homens em 78 municípios da região de Sorocaba. Então, cara, esse cara tá total pé de desigualdade com nós aqui, por exemplo, que somos cidadãos normais, a gente meros mortais, não mandamos em ninguém, somos o proletariado aí, pra... Agora o pessoal vai achar mesmo que a gente é de esquerda. Os caras vão falar que você é comunista. Falar que é comunista, fudeu. Não, mas enfim. Citou Marx. Citou Marx, fudeu. Mas, vamos pular então agora essa porra de... ainda bem que ele foi afastado, esse foi um ponto positivo dessa notícia. E passamos para terça-feira do dia 24, que teve uma notícia aí, boa para o Bolsonaro, pelo menos, né? Que foi o Senado aprovando a recondução do Augusto Aras aí para ser o Procurador-Geral da República. Ele teve impressionantes 55 votos a favor, 10 contrários e apenas uma abstenção. Olha, foi uma lavada, né? Diga-se de passagem, até por, enfim, tudo que a CPI está mostrando, todas as notícias aí, todos os pareceres favoráveis até da PGR, o sono que a PGR entrou, né? Não faz nada contra não abre nenhum inquérito, não abre nenhuma investigação, não faz nada contra o presidente da República, não faz nada contra o governo federal, porque o governo federal não está fazendo nada de errado, não é mesmo? Enfim, Coates. Me lembra muito, né, que na época do Fernando Henrique Cardoso, o Procurador-Geral da República ele ganhou a alcunha de Engavetador-Geral da República, né, que é basicamente onde o Augusto Aras vai acabar caminhando ao longo da história, né. É importante lembrar que a PGR ela tem um papel fundamental na democracia brasileira, como todo o sistema político brasileiro como um todo, porque ela é responsável por investigar o presidente da República e o Poder Executivo como um todo, né. A partir do momento que esse órgão se omite de seu trabalho, fica complicado a gente manter um sistema político saudável, né, de preços e contrapesos na nossa república, né. E uma vitória do Bolsonaro, né, uma entre tantas derrotas que teve ao longo do mês, e uma lavada, como você falou, né, são 55 votos a 10, uma verdadeira goleada, como a gente gosta de falar lá no Esquema Tático. Bom, é isso. Caminhamos então para a próxima notícia da terça-feira também. Uma notícia, cara, bizarra, assim, bizarra para dizer o mínimo. E eu não estou exagerando, porque um hospital ali no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Porto Alegre? Não, perdão, não foi, acho que não é em Porto Alegre, é Porto Alegre, sim. Porto Alegre, um hospital da Polícia Militar testou um medicamento chamado proxalutamida, que é a nova cloroquina aí dos antivax, sem autorização da Anvisa em pacientes com Covid-19, inclusive em alguns casos, sem autorização dos pacientes. Os pacientes simplesmente não sabiam que estavam fazendo parte de um teste que não tinha autorização da Anvisa, não estava de acordo com as regras da CONEP, que é o Conselho de Pesquisas, né, de Medicamentos. Assim, não dá para entender o quão absurdo é isso e o quão... sei lá, não tem palavras. Coach, fala alguma coisa aí que eu... Cara, é tosco, né? Acho que essa é a palavra. É tosco, infelizmente. A gente ainda vê tentativas de remédios milagrosos que curem essa infecção, né? A gente bem sabe que, infelizmente, não existe nenhum remédio que tenha uma indicação própria para isso, para combater essa infecção, será a própria vacina.
e as demais medidas protetivas sociais, como distanciamento social, uso de máscara, enfim, isso que a gente está vivendo aí há já 2 anos, né? Eu não vou falar exatamente da proxalutamida, difícil falar o nome disso aí. Acho que eu deixaria mais para o Gui fazer o comentário, né? Nosso companheiro que é farmacêutico. Não conheço os seus efeitos, nem para que serve, mas claramente não é um tratamento profilático para Covid-19, né? Infelizmente, a gente volta a ter, como eu falei no início do vídeo, parece que a gente está voltando no início da pandemia, onde, pelo desespero, né, por não conhecer ainda o vírus, a gente tentar alguma solução, digamos assim, caseira, né? Enfim, infelizmente a gente ainda vê isso e colocando pessoas em risco, né? Uma coisa é você se colocar à disposição para um teste, outra coisa é você ser usado como cobaia. E adivinha quem que estava responsável aí, um dos responsáveis pelo estudo, era um cara que foi convidado aí pelo queridíssimo Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, o médico infectologista Ricardo Zimmermann, falou várias bobagens na CPI, e o endocrinologista, outra palavra difícil de falar, Flávio Cadegiani, os dois que estiveram na CPI e defenderam tratamento precoce, defenderam um monte de baboseira, falaram várias merdas. Não vou entrar no mérito, até porque não tenho gabarito para isso, mas há de se destacar que a proxalutamida, que é esse medicamento aí dito milagroso por esses médicos, primeiro que não tem autorização nenhuma para ele ser usado no Brasil, e não tem autorização para ser importado para o Brasil, só em casos de estudo, e a Anvisa, ela confirmou a primeira importação desse medicamento dia 9 de agosto de 2021, 3 meses depois que o estudo foi feito. 3 meses. Coincidências, né? Coincidências. As coisas são muito curiosas nesse mundo. Eu não preciso falar mais nada, tá? As coisas são muito curiosas, cara. Bom, quarta-feira, então, dia 25, a gente volta a falar, então, daquele caso do impeachment do Alexandre de Moraes, que teve um desfecho, e o Rodrigo Pacheco arquivou, né, esse pedido, enfim, foi um prazo bem curto aí, simplesmente falou, cara, isso aqui não vai passar, isso aqui, enfim, alguém teve juízo nesse mar de absurdos que a gente vive. Insanidade. De insanidade. Então, o Rodrigo Pacheco falou que decidiu arquivar o pedido de impeachment aí do ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso, essa é a notícia, tá? Alguma coisa a acrescentar aí, Coutos? Cara, acho que, como você bem comentou, né, alguém tem consciência, né? Como a gente já falou, o Rodrigo Pacheco, ele tem tentado ao máximo se descolar da imagem do Bolsonaro, o Senado, como todo, tem adotado essa postura, né? E tem placado várias derrotas seguidas do presidente, e essa é mais uma, né? Uma tentativa de impeachment completamente desastrosa do ponto de vista de cálculo político, mais uma manobra para inflar sua base às vésperas de uma manifestação do próximo dia 7, mais um motivo para que ele possa brandar aos quatro ventos que está sendo cerceado e que há um deep state, né, a brasileira, contra ele e atrapalhando o seu governo, né? Mas, enfim, mais uma vez barrado essa tentativa esdrúxula de atacar outros poderes, né? Bom, não satisfeito, o Bolsonaro não estava satisfeito com uma derrota só na quarta-feira. Ele queria tentar mais uma vez atrapalhar o jogo democrático e foi lá e pediu para o Fachin o bloqueio aí, né, dos inquéritos de ofício do STF. Pô, explica aí para a galera o que são esses inquéritos de ofício para quem não está acostumado aí com esse jargão. Basicamente, os inquéritos de ofício são processos que a própria corte abre, né, para fazer as investigações. O caso do inquérito da fake news é um exemplo de um inquérito de ofício, né? Basicamente, era uma tentativa do Bolsonaro, não vou falar cercear, acho que essa palavra já caiu muito de muito uso, está exacerbado ultimamente, mas é uma tentativa de limitar, né, a ação do STF contra ele mesmo, né? Mais uma vez, a tentativa de se blindar, de blindar o Poder Executivo contra investigações de outros poderes, né? Ele já havia feito esse pedido no dia 19, o recurso foi rejeitado no dia 25,
mais uma derrota aí para o Bolsonaro, que lembra a máxima das baladinhas do nosso início da adolescência, né? O não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Ótimo, ótimo. E, bom, com essa deixa, já passamos então para quinta-feira, dia 26. Falando em humilhação, né, Léo? Falando em humilhação, agora parece que o Centrão tá querendo descer do barco, né? Tem aí conversas aí nos bastidores de que talvez o Centrão já está admitindo a derrota do Bolsonaro, acho que ele nem no primeiro turno ele vai conseguir passar, já vai ser derrotado já de cara no primeiro turno, então tem conversas aí, né, enfim, Arthur Lira, Ciro Nogueira, pessoas de dentro, realmente que estão alinhadas, que estão dentro do governo, né, como um todo, já estão declarando derrota, né? Já estão saindo aos poucos, né? Essa saída normalmente é feita em formas suaves, né? Geralmente é feita a francesa, né? Exceto quando aconteceu com o PMDB saindo do governo do PT, que foi uma hecatombe. Mas, sim, né, caminha para mais um desembarque do governo Bolsonaro, né, que tem tido tantos ao longo de todo o seu governo. O que dizer, né? É só reflexo daquilo que a gente está vendo no nosso dia a dia, né? É difícil um governo impopular com uma crise econômica, lidando com uma crise econômica, no meio de uma crise sanitária, as turras com uma crise hídrica e energética, né? Tentar, de alguma maneira, ter força suficiente para uma eleição, apesar de ser muito complicado que o ocupante do cargo não seja sequer eleito, né? É muito difícil, até na democracia brasileira nunca houve um caso de um presidente buscando a reeleição que perdeu. Bolsonaro daí próximo a ser o primeiro. E o grande motivo é seus seguidos ataques a diversas outras instituições democráticas, as tentativas de inflar a sua base e a crise institucional como um todo, né? É um cenário que pode acontecer, é possível que isso ocorra, e a gente já sabe que, se ocorrer, a culpa vai ser das urnas eletrônicas que são fraudadas. Com certeza. Elas são tão fraudadas que o Bolsonaro ganhou na última eleição. Mas ele ganhou no primeiro turno, pô. E ele tem provas. Ele só não apresentou porque ele não tinha provas. Se você entendeu, entendeu. Se não... Se você entendeu, me explica porque eu não entendi. Boa. E também nesse mesmo dia aí, né, no dia 26 do 8, a gente tem a notícia aí, né, inclusive já tá tendo uma movimentação grande aí no mês de agosto, a gente vai passar bem passando, mas só para repercutir, que teve o mega acampamento indígena em Brasília, que está lá fazendo uma pressão para o STF não passar aquele... que é mais uma loucura aí do governo federal, de querer passar esse tal do marco temporal, o marco temporal que, enfim, tiraria aí as terras indígenas, né, a demarcação das terras indígenas que estão na Constituição, como se fossem terras que podem ser demarcadas à torta direita, como se fossem terras já ocupadas por outras pessoas, e não como se fossem terras indígenas, né? Me corrija se estiver errado aí, Coates, mas é mais ou menos isso que está rolando, certo? Sim, basicamente o marco temporal é você considerar que em um determinado momento histórico essas terras não eram dos índios e sim de ocupantes delas, né? Então isso seria desconsiderar um ocupante original da terra, que no caso são as comunidades indígenas, né? Às vezes a gente esquece, né, por um lapso de memória nosso, e talvez por um certo genocídio histórico que foi cometido aqui no Brasil, que os índios estavam aqui antes de nós. Poxa vida, né? E as terras deles foram tomadas, muitos deles foram escravizados, toda aquela história que a gente aprende no colégio e a gente esquece com o passar do tempo. Mas, de qualquer maneira, esse mega acampamento é uma maneira, como o Léo falou, de pressionar o STF. Tem sido um julgamento bastante longo, né? Ainda não temos um desfecho, corrija-me se estiver errado, Léo, mas ainda não temos um desfecho. E, de fato, acaba sendo muito delicado, porque mexe com interesses do agronegócio, mexe com interesses das próprias comunidades indígenas e de outras pessoas que poderiam usar essas terras para enriquecerem, né? A gente sabe que não há bonzinhos ou bandidos nessa história, sempre não existe nenhum preto no branco, o mundo é muito cinza para ter esse tipo de divisão. Perfeito.
realmente era isso que estava acontecendo, e aí a gente pula para o domingo, né, que teve algumas notícias aí bem importantes, inclusive. A gente sabe que a gente está tendo esses conflitos, né, esses atritos entre os poderes, e alguns desembarques aí, né, algumas manobras aí sendo feitas para, enfim, exércitos se desvincular do Bolsonaro, as Forças Armadas como um todo se desvincular, a própria Centrão, e agora a Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos Privados, e bancos privados, não, dos bancos em geral, né, parece que queria soltar uma nota aí criticando o governo federal, criticando e em defesa da democracia, e parece que o pessoal do governo não gostou muito, né? Inclusive o próprio Banco do Brasil e a Caixa falou que não ia assinar nenhuma nota, enfim, e até ameaçaram deixar a Febraban. Mais um capítulo do desembarque maciço que o governo Bolsonaro sofre, e agora do seu principal ponto de apoio, né? Que eram as grandes empresas, que são os grandes grupos econômicos que o apoiaram ao longo de toda a sua campanha para a eleição em 2018, né? Obviamente, por serem entes governamentais, né, o BB e a Caixa, que vão defender o governo, ameaçaram sair da Febraban. A Febraban, que mais para frente vai soltar esse manifesto, mostrando a total vontade de desembarque de seus componentes do governo Bolsonaro, ficando cada vez mais isolado, e não é uma mera coincidência de que o seu discurso está se inflamando cada vez mais à medida que essas notícias saem, né? Ninguém quer ser colado como o defensor de atos antidemocráticos, como estão sendo tentados os de 7 de setembro. Exatamente, e logo em seguida, né, a própria Associação Brasileira do Agronegócio disse que era uma das signatárias aí dessa nota, né, dessa carta, que não só juntava a Febraban, como, enfim, a própria Fiesp, né, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que, inclusive, deu uma atrasada aí, né, em emitir, né, essa nota como um todo, mas a própria ABAG, né, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, já também dando sinais de que vai deixar o governo, não vai mais apoiar como um todo o governo, que inclusive, né, segundo aí a matéria do Estadão, a própria associação, a Indústria Brasileira de Árvores fez esse pedido para a ABAG e que acatou prontamente aí, e falou que assinaria o manifesto em defesa da democracia e contra, né, qualquer manifestação antidemocrática por parte de manifestações, enfim, por parte de autoridades, né? Alguma coisa a acrescentar aí sobre essa notícia? É importante lembrar que a ABAG ela é uma entidade que representa as indústrias do agronegócio, e não o agronegócio quando a gente pensa o homem do campo, né? O agronegócio ele é muito maior do que só o campo, né? Só o campo não é algo pejorativo, nada nesse sentido, é que é muito mais abrangente. A gente muitas vezes, por estarmos nos centros urbanos, a gente acaba não se ligando disso, né? E a indústria ela tem perdido muita participação na economia brasileira, né? Então, não é simplesmente não gostar nem com a cara, não concordar com o Bolsonaro. Ela também é uma questão econômica muito presente nesse gesto, uma vez que a indústria brasileira como um todo tem perdido muito espaço dentro da economia e também lucros durante o governo, né? Não é à toa que o Brasil passa por uma grande desindustrialização, palavra difícil também, ao longo dos anos, e esses movimentos, tanto da Fiesp quanto da BAG e outras entidades representativas do segundo setor, estão aparecendo nesse momento, né? Tem tudo um motivo por trás, não só o desgosto com o presidente ou uma indisposição com ele. E para finalizar esse domingão aí, né, de desembarques, a gente teve uma notícia até boa aí para o Bolsonaro, que foi, enfim, a nota aí do governo do Distrito Federal, que disse que se os agentes da ativa e da PM quiserem participar dos atos antidemocráticos ou dos atos pró-governo, enfim, podem participar. Tá tudo liberado, todo mundo pode participar sem problema nenhum. O que você achou aí dessa notícia, Couto?
Cara, como a gente comentou, né, já anteriormente, eu vejo com temeridade. A gente está falando de um braço armado, não é federal, mas é estadual. É, eu vejo com muita temeridade esse tipo de coisa, né? Entendo que se você fosse da reserva ou algo do gênero, ok, mas você sendo um representante da ativa, né, vale aquela máxima, né, de ser discreto, não se posicionar, por mais que você tenha o direito de pessoalmente acreditar em A ou B, você, enquanto um representante do Estado, servindo a Polícia Militar, um braço armado, você não tem essa possibilidade de se posicionar. Você está, acima de tudo, defendendo a sua instituição, o seu Estado, o seu país, o seu presidente, o seu governador, o seu, enfim, voto político que preferir aqui. Bom, e para a gente já partir para o fim do mês, então, na segunda-feira, a gente teve mais uma notícia ruim aí para o Roberto Jefferson, né, que já está preso, mas a PGR, né, até a PGR está desembarcando do governo, para vocês terem uma ideia. Parece que denunciou o Roberto Jefferson aí, e, enfim, pelo crime aí de incitação ao crime contra o STF, enfim, então, mais um aí que tá indo pra vala, não tá ganhando mais o apoio do... pra vala não, né? Pro Chilindró. E vai ficar um tempinho aí na cadeia pensando aí no que fez e vendo o que fez de errado aí, pensando um pouco na vida, né? Eu duvido que ele pense o que ele fez de errado, até porque, né, se fosse assim, já teria aprendido a lição no próprio mensalão, né? Mas a gente espera que, de fato, se existe alguma possibilidade, ele repense nos seus atos, né? Acho que a gente já comentou o caso do Roberto Jefferson hoje, não tem muito mais o que falar, tem que ser preso mesmo, e acho que vamos agora aguardar o próximo capítulo para ver quanto tempo ele vai ficar preso, né? Porque aqui existe a possibilidade dele sair rapidamente. Vai testar alguma doencinha ali, um desconforto, uma coisinha. Prisão domiciliar, vai acontecer. Exato, né? E, enfim, bom, aí no mesmo dia a justiça aí de São Paulo contrariou o Dória, que estava querendo que não acontecessem manifestações pró e contra o governo federal, né, Bolsonaro, no dia 7 de setembro, e foi negado, né, enfim, por questões de liberdade de expressão, né, liberdade de manifestação, mas a gente sabe que nesse ponto eu vou ter que concordar com o Dória, porque realmente ter essas duas manifestações acontecendo no mesmo dia, na maneira que os ânimos estão exacerbados, a gente sabe que pode acontecer alguma coisa que a gente não quer que aconteça, né? Alguma gravidade, alguma coisa extrema. Enfim, Coates, alguma coisa a falar? É o famoso tudo certo para dar errado, né? Eu entendo muito a decisão dele inicial, né, de não permitir os dois, até concordo, mas, enfim, né, vamos torcer pelo melhor, porque realmente eu temo porque algo de pior aconteça durante essas manifestações. Exatamente. E, enfim, mais uma notícia aí do agronegócio, né? Parece que representantes aí do agro soltaram uma carta em defesa da democracia. Então, mais uma notícia boa aí para nós que adoramos esse regime aí, que é muito aberto, muito diverso e que dá oportunidade para todos manifestarem o seu desejo. É uma notícia ruim para o Bolsonaro, né? Que está perdendo muito apoio, né? Realmente, tanto a BAE, né, como essas entidades aí desembarcando do governo. Alguma coisa a falar sobre essa notícia? Cara, é mais uma nota de repúdio, né? Que a gente viu, já comentou diversas outras, né? Tudo começou com aquela primeira iniciativa da Fiesp, e daí para frente todo mundo começou a soltar suas notas, né? Muito porque a própria Fiesp segurou, né, que a sua fosse feita, né? A ideia da Fiesp era consolidar tudo isso numa só, como ela atrasou, outras entidades preferiram seguir a sua carreira solo para continuar citando músicas do Gustavo Lima. Enfim, e aí começa essa enxurrada de publicações, cartas em defesa da democracia, o que é saudável e muito bom para a nossa democracia como um todo. E aí as entidades, né, saem em defesa, começam a soltar manifestos, cartas, mas parece que nos bastidores aí a gente já pode ter uma noção por que a Fiesp segurou,
parece que o SCAF, né, que é o presidente aí da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, tem uma dívida aí com o Lira, né? Aí o Lira foi lá, pediu, cara, solta essa carta, acho que vai dar ruim para mim, vai pegar mal, a gente já está com uma situação complicada aqui em Brasília, não sei o quê. E aí o SCAF, né, prontamente falou, não, beleza, tamo junto, irmão, tô te devendo mesmo, aquele negócio que eu te pedi lá da reforma aí tributária, né, enfim, mais aí dos conchavos e, enfim, acordões que existe aí no nosso querido Brasilzil. Alguma coisa a falar, né, dessa notícia, Coates? Não, cara, só lembrar aquilo que eu já comentei, tudo muito cinza nesse mundo, né, cara? Você vê o SCAF, que por tanto tempo também apoiou o governo Bolsonaro, ele sai, é um desembarque, mas acaba ficando por conta de ter rabo preso, né? Basicamente foi isso que acontece. Mas, enfim, eu vejo como ele ainda jogou ali um verniz né, não vou falar legalidade, né, mas de normalidade, talvez, e falar que, não, atrasamos a divulgação para que a gente tenha mais assinaturas, mais apoio, mais, né, a gente viu que não é bem por aí, até porque outras entidades começaram a soltar as suas próprias, e a Fiesp acabou perdendo o controle dessa situação, como a gente já comentou em outros momentos. O cara vai lá, organiza o rolê, aí chega todo mundo na festa, e ele não quer mais dar o rolê? Aí e não ainda dá, fala, né? não. Aí não dá, né? Aí o rolê acontece de qualquer jeito. Exato. Enfim. E na terça-feira, né, portanto, o último dia, graças a Deus, desse mês interminável de agosto, a gente teve, né, enfim, mais uma derrota. Cara, só derrota para esse presidente. E o filhinho dele parece que agora está com risco aí de, enfim, ser mais investigado ainda, né, do que já é, que é o 02, no caso, estou falando o Carlos Bolsonaro, que teve os sigilos fiscal e bancário quebrados pela justiça, lá por conta, né, de todos aqueles casos. Essa família é impressionante, né, é um modus operandi passado de geração em geração. Então, o Bolsonaro começou lá com os casos da rachadinha, e foi passando, né, pro Flávio, aí depois pro Carlos, aí depois pro Eduardo. Cara, já tô imaginando até o Jair Renan tendo casos aí de rachadinha, e ele nem é político ainda. Ainda, né? Acho que ainda é uma palavra. Ele que é um baita de de empresário, né? Tem aberto várias empresas, né? Com apoio de lobistas. Não, conseguiu até alugar uma mansão aí em Brasília. Pois é, um baita de um... Muito bem sucedido. Muito bem sucedido. 19 anos, eu queria ter esse sucesso, né? Enfim. Bem, Carluxo teve aí a quebra do seu sigilo bancário, já era esperado, demorou também para isso acontecer, porque pelo tanto de denúncia, pelo tanto de evidência que tem, demorou-se muito para fazer. Infelizmente, as coisas vão muito na questão da reação, né, na reatividade. Né? Bolsonaro precisou praticamente colocar um golpe em curso para que continuassem as investigações. É importante lembrar que não foi só ele que teve os seus sigilos bancários quebrados, né? Mais algumas empresas e outras 26 pessoas também tiveram os seus sigilos bancários abertos, mas a maior notoriedade é do Carluxo, que agora vai sofrer um pouquinho mais com as investigações e vamos ver o que vai ser encontrado aí durante essas novas fases das investigações. O Carluxo que é o vereador federal, né? Exato, nunca vi um vereador com tamanha vontade de sair em Brasília. Ele nem vereador por Brasília é. Eu não lembro nem que Brasília tem vereador. Exato. Ele passa mais tempo em Brasília do que no Rio, né, que é a cidade que ele foi eleito. E o pai dele não gosta de aparecer muito por Brasília. Normalmente ele está viajando pelo país aí, inaugurando obras que já foram inauguradas normalmente, né? Mas enfim. Passando então para uma notícia positiva aí, né, que o Bolsonaro teve, que foi a Federação das Indústrias de Minas Gerais emitindo nota a favor dos sites bolsonaristas que divulgam desinformação. Realmente, parabéns aí à Federação das Indústrias de Minas. Cara, uma salva de palmas para vocês mesmos, porque realmente tem que falar, não tem muito o que falar. Fala aí, Coutos, o que você achou dessa nota? Eu acho que eles têm o direito de expressar, né, a sua concordância. Com certeza. Não? Agora, bem, a gente já tem comentado em outros momentos aqui hoje, né, que esses sites, né,
estão espalhando notícias falsas. Isso não é uma invenção da minha cabeça, isso faz parte de várias investigações. Enfim, eu entendo você defender um político, uma visão política que ele represente, mas enfim, eu acho muito fraco essa argumentação de que a gente tem que defender a liberdade individual, como foi defendido pela FEMIG, né? Mas, até porque não é a liberdade individual que está sendo colocada em xeque aqui, mas todo o processo democrático como um todo. Eu não posso usar a minha liberdade individual para colocar em risco uma liberdade coletiva, né? Existe um limite aí que isso foi tantas vezes debatido ao longo desse tempo de pandemia, principalmente com o debate das máscaras, da vacinação, enfim. Mais um episódio dessa polarização que a gente vive, né? Essa é a realidade. Sim, inclusive eles se organizaram ali, né, para se posicionar contra a desmonetização desses sites bolsonaristas. Esses caras que tanto defendem, né, o livre mercado, né, enfim, cara, você tem que aceitar que uma empresa não queira monetizar um site que coloca ideias ali não tão que não representam, né? que não tão liberais, né, de uma certa forma. Mas enfim. E passamos agora para a nossa última notícia, também desse dia 31, conturbado, que foi o STF, né, muito preocupado, obviamente, com as manifestações do dia 7 de setembro, decidiu dar ponto facultativo, principalmente porque vai ser um dia com, como a gente já falou, ânimos exacerbados, com muitas ameaças aí, né, inclusive de invasão do STF, né, para, enfim, destituir os ministros, como eles adoram falar, tirar eles de lá e botar outros que, eu não sei quem que vai botar lá, né, acho que eles querem botar uns caras lá que concordem com o Bolsonaro, né, acho que deve ser mais nesse viés, né. E é isso, essa é a última notícia. Coutinho, suas declarações finais aí. Bem, um mês bastante movimentado, eu diria, né, como a gente pode ver, várias notícias bombásticas, né, principalmente contrárias ao governo Bolsonaro. Foi um mês de muitas derrotas, essa é a realidade, né? Como a gente comentou, não é coincidência a escalada do discurso de Bolsonaro frente a todas essas situações que a gente expôs. O dia 7 de setembro tem tudo para ser um dia muito quente no sentido de, né, do perigo dessas manifestações, de podendo acontecer alguma coisa trágica, como a gente já repercutiu aqui, né? Ainda mais aqui em São Paulo, tendo os dois lados se manifestando no mesmo dia. Em Brasília, só para lembrar, também terão os dois lados, tá? Separados por uma distância menor do que em São Paulo. São Paulo, a gente sabe, cidade gigantesca. Brasília, eles vão estar separados por apenas 3 quilômetros. Isso aí, 3 quilômetros é uma caminhada, né, cara? Literalmente uma caminhada curta até. Enfim, vamos esperar pelo melhor. Setembro também já começou quente, mas aí mês que vem a gente continua com a repercussão delas. Exatamente. Bom, galera, é isso. Obrigado por quem acompanhou esse vídeo longuíssimo aí. A gente sabe que ficou longo, a gente sabe que ficou puxado, mas a gente vai tentar. Era um teste mesmo, né? Um test drive aqui para a gente ver como que seria o melhor formato, e para os próximos a gente vê uma forma de até melhorar e deixar um pouco mais curto, mais enxuto e mais direto, né, as informações, tá? Enfim, se você está vendo esse vídeo, né, deixa o like aí, que é importante para a gente, e bota aí nos comentários a opinião de vocês mesmo, para a gente melhorar o nosso conteúdo e o que a gente puder passar de melhor aí, que vocês tiverem de ideia para passar, vai ser muito bom. Beleza, pessoal? Coates, muito obrigado por participar aí comigo. Sei que você está com muita fome aí, então bora comer, né? A gente está gravando uma sexta-noite, 10h30 da noite já, e a gente precisa jantar também, né? Nós somos gente, né? Com certeza, né? Então é isso. Um grande abraço, um grande prazer estar contigo nesse projeto, e a gente vai se falando com certeza. Até o próximo. É isso. Um abraço, galera. Falou.